Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Neste domingo estamos chegando na nossa última mensagem da nossa série na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. De certa maneira, já passamos pelo clímax, já passamos pelos momentos, pelo auge da carta, especialmente o capítulo 8. Mas o capítulo 16, ele oferece uma conclusão, um fechamento, especialmente nos versículos finais, que talvez nos faça recapitular alguns pontos daquilo que foi exposto ao longo dos últimos meses na nossa série de mensagens de Romanos. Então, capítulo de Romanos, número 16, a igreja já localizou? Então, diz assim a palavra do Senhor. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vós vier e precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaquis. Saudai Apéres, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosíprato, meus parentes. Eu, Tércio, escrevi essa epístola e vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Chegamos, portanto, ao final da nossa série de mensagens na carta de Paulo à igreja de Roma. Como falamos aqui ao longo dos últimos meses, essa é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. A mais teológica, a carta que consegue resumir a essência do Evangelho, a essência das boas notícias de Deus
para o seu povo. E a conclusão da carta ela pode parecer um pouco não tão relevante para o nosso tempo, na medida em que boa parte do capítulo 16 se trata de saudações, de menções a nomes que nos parecem bastante estranhos, inclusive, de pessoas que não conhecemos e sobre as quais não temos maiores registros na Escritura sobre quem elas eram e o que elas fizeram. Apesar disso nos parecer estranho hoje, no século XXI, esse capítulo tem sim diversas aplicações e uma grande importância para a igreja contemporânea, para a igreja, inclusive para a igreja do Jardim Botânico no século XXI, no ano de 2024. Mas nós podemos dividir esse capítulo aqui em 4 pequenos trechos, quatro ou 5 partes, dependendo da maneira como preferimos dividir. Mas nós poderíamos dizer que a primeira parte, os primeiros versículos, tratam então da apresentação de uma irmã que vai trazer a carta para a igreja, Febe. E junto com essa apresentação, a saudação a diversos membros das igrejas que se reuniam nas casas em Roma. O segundo ponto seria uma advertência junto com uma promessa que Paulo faz à igreja de Roma. Uma advertência contra os falsos mestres e a promessa de que todos os ardis de Satanás serão totalmente derrotados. O terceiro ponto é quando então os companheiros de Paulo que estavam com ele quando ele estava escrevendo essa carta enviam saudações também, inclusive o próprio amanuense, ou seja, a pessoa que transcreveu a carta ditada pelo apóstolo Paulo. E por fim, nós temos um encerramento adequado para essa série. Depois de tantas verdades gloriosas a respeito de Deus e da sua obra de salvação, nós temos uma doxologia, ou seja, adoração. Paulo encerra com uma adoração e ao mesmo tempo em que ele adora, ele também se alegra no Deus único, eterno e verdadeiro. E assim a carta se encerra. E nessa manhã, portanto, nós falaremos sobre cada um desses pontos. E o primeiro ponto, talvez o que nos pareça o mais enfadonho de todos, são as recomendações de Paulo e as saudações para os diversos membros. E Paulo começa, em primeiro lugar, recomendando uma irmã, a irmã Febe, que, segundo o texto bíblico, serve a igreja de Cencreia, e a palavra servir aqui no grego é a palavra usada para diácono, diaconisa. Ela serve e não se sabe exatamente se ela era formalmente um cargo de diaconisa. Esse cargo existe nas igrejas de uma maneira geral, algumas não têm, mas boa parte das igrejas tem a diaconisa. Não se sabe se está se referindo ao cargo, porque era um momento ainda muito cedo da igreja, talvez ainda não houvesse uma estrutura de cargos, como mais tarde se desenvolveu, ou se a palavra diaconia simplesmente ela é usada para falar de alguém que trabalha, que serve voluntariamente, como, por exemplo, muitas irmãs aqui na congregação servem à igreja sem terem o cargo de diaconisa. Possivelmente as duas coisas sejam verdadeiras. Ela servia muito a igreja e também acabou recebendo, digamos assim, a função de diaconisa. Mas quanto a isso não se pode dar uma palavra final. E a diaconia na igreja primitiva, de uma maneira geral, o ministério da diaconia está relacionado com o serviço, com o cuidado dos pobres, com o cuidado dos necessitados e com o cuidado das necessidades materiais da própria igreja. E Febe, ao que tudo indica, ela não apenas servia a igreja de Cencreia. Cencreia era um porto marítimo próximo a Corinto. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Corinto e para sair de Corinto e enviar a carta era necessário que se passasse por Cencreia. Digamos que era uma das portas de entrada para a cidade de Corinto para quem vinha pelo mar. E era, portanto, um lugar importante e com essa proximidade, Paulo então tinha essa proximidade e era muito provavelmente ajudado ou talvez até mesmo sustentado financeiramente por esta mulher. Ela era algo que era comum até no mundo antigo, ela era uma espécie de patrona, mas uma matrona, ela oferecia dinheiro, ela sustentava apóstolos, sustentava obreiros da casa de Deus, no caso especificamente em Paulo. Era comum no mundo antigo mulheres, especialmente viúvas, que tinham um grande patrimônio, escolherem algumas pessoas, artistas, poetas, escritores, enfim,
para auxiliar financeiramente, para sustentar financeiramente, para dar um apoio. E Febe parece ser esse o caso dessa irmã. Ela era uma serva fiel de Jesus Cristo e também, de alguma maneira, abria mão do seu patrimônio, ajudava com o seu patrimônio o apóstolo Paulo e ajudava na causa da propagação do evangelho. Isso não significa que ela tinha um controle sobre Paulo, porque às vezes as pessoas que têm dinheiro, elas pensam assim, né? Elas pensam que porque elas dão dinheiro, elas podem dizer o que a pessoa deve falar, ou quando deve falar, ou onde deve falar. Né? Infelizmente, muitas pessoas se sujeitam a isso, né? Por causa do dinheiro, falam aquilo que os poderosos que têm dinheiro querem que elas digam. Mas não é o caso aqui. Né? Paulo não depende de Febe, até porque, se necessário for, ele trabalha no seu ofício de fazedor de tendas. Né? Mas ele conta com esse apoio para que o evangelho seja propagado. E ela, como uma fiel discípula de Jesus Cristo, irá levar a carta aos romanos. E como tal, ela precisava ser recomendada por Paulo. Porque imaginem vocês, no mundo antigo não havia telefone, rádio, internet, jornal, não havia meios de comunicação apenas, e o próprio correio era algo que era só usado para fins públicos e militares. Então, imagina que chegue alguém totalmente desconhecido, vindo de uma cidade de longe, dizendo assim: eu trago aqui uma carta do apóstolo Paulo. Né? Eu quero que vocês leiam essas cartas em todas as igrejas aqui da cidade de vocês. E a pergunta que as pessoas poderiam fazer: quem é você? Quem é tu para nos dizer o que nós temos que fazer? Então, Febe, ela precisa ser recomendada. E aqui Paulo recomenda que ela seja recebida no Senhor como convém aos santos. Paulo quer que a igreja seja hospitaleira. Hospitalidade. Já foi falado aqui, nosso irmão Augusto mencionou sobre isso em uma das suas mensagens, sobre a hospitalidade que deve caracterizar o povo de Deus. E é exatamente isso que Paulo deseja que aconteça na igreja de Roma, que a igreja de Roma seja hospitaleira, que receba a Febe como uma serva do Senhor, como convém aos santos, ou seja, nós que somos cristãos e, portanto, somos santos porque somos cristãos, fomos santificados em Cristo, nos convém adotar uma conduta de hospitalidade especialmente para com os nossos irmãos de fé, os nossos irmãos que professam a mesma fé. Então, que a igreja de Roma receba ela como uma enviada de Paulo e ajude a ela e dê a ela tudo que ela vier a precisar, e talvez ela não venha a precisar de nada porque ela é uma pessoa de posses. Mas que a igreja ajude ela, lhe dê hospitalidade, comida, enfim, sustento nesse tempo que ela estiver lá, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Ou seja, ela abre mão, ela dá dinheiro, ela sustenta de alguma maneira, parcialmente, provavelmente, Paulo e seu ministério, ou seja, muitas outras pessoas recebem a ajuda dela. E é justo, portanto, que ela também receba dos irmãos algum tipo de ajuda, mesmo que ela não necessite, porque é o dever da igreja demonstrar hospitalidade para com aqueles que servem. Não é uma competição aqui para ver quem é que precisa mais e somente quem é pobre que deve receber hospitalidade. Na verdade, todos aqueles que servem devem receber a hospitalidade dos seus irmãos. E essa é a recomendação que Paulo faz à igreja de Roma. E após recomendar, então, que essa irmã, que vai portar a carta e que vai assegurar que essa carta seja lida, ao pedir que a igreja receba de braços abertos, Paulo começa a saudar vários irmãos da igreja de Roma. Eu não vou ler aqui novamente todos os nomes, mas essas saudações, elas nos mostram, de certa maneira, alguns estudiosos pegaram e sentaram aqui, analisaram nome por nome, né, e perceberam o seguinte: no mundo antigo, muitas vezes os nomes das pessoas indicavam a sua posição social, ou indicava pelo menos as suas origens. Então, aqui eles fizeram um estudo sobre os nomes para entender qual era o perfil da igreja de Roma. Que tipo de pessoa cria em Jesus Cristo e congregava em Roma na época que essa carta foi escrita? A partir daí se começou a ter um panorama de como poderia ser a igreja da antiguidade, porque muito provavelmente esse perfil de pessoas em Roma era replicado em diversas outras cidades do Império Romano. E a conclusão que se chegou é que boa parte desses nomes, primeiro, não são nomes de judeus. Ainda que existam nomes de judeus aqui, muitos desses nomes não são de judeus. São nomes de gentios, ou seja, de pessoas não judias. Além disso, muitos desses nomes demonstram que eles têm uma origem
na escravidão. Ou seja, ou eram escravos ou eram libertos, ou seja, escravos que foram libertos ou compraram a sua liberdade. Isso era muito comum no mundo antigo. As pessoas às vezes eram escravizadas por causa de dívidas que não pagavam, ou elas eram trazidas cativas de uma guerra, porque a cidade delas foi derrotada, e elas se tornavam escravas numa escravidão que não era a escravidão como nós normalmente associamos com a escravidão africana aqui na América. Era uma escravidão que muitas vezes as pessoas faziam uma série de trabalhos que nem sempre eram necessariamente degradantes. E assim, às vezes, elas conseguiam até mesmo acumular um patrimônio e comprar a sua liberdade. E os nomes que são mencionados aqui, não todos, mas muitos deles apontam que a maior parte da igreja era composta por escravos libertos. Ou escravos ou libertos. Há alguns nomes também que são associados à aristocracia romana, o que indica que também havia pessoas de posses e havia as pessoas da aristocracia romana que faziam parte da igreja. E por fim, há nomes que de alguma maneira estão relacionados com os judeus que estavam exilados em Roma, como por exemplo aqui ele fala em Herodião. Herodião é um nome que indica alguma origem alguma relação com Herodes. E décadas antes, um membro da família dos Herodes foi levado para Roma como cativo, como refém pelo imperador, para garantir que não houvesse rebelião do rei Herodes contra ele lá na Judéia. Então, e provavelmente depois ele morreu em Roma e deve ter deixado descendentes ou escravos que de alguma maneira estavam ligados a ele. E essas pessoas receberam algum tipo de nome que associava a ele. Por isso, Herodião provavelmente era algum ou descendente ou ex-trabalhador para a família de Herodes que estava exilada em Roma. Então, aí se percebe, vejo que até mesmo entre antigos inimigos da fé cristã, né, haviam pessoas na igreja de Roma. Mas há, portanto, aqui uma grande diversidade de pessoas e de públicos. Pessoas de todos os níveis e estratos sociais do Império Romano professavam a fé em Jesus Cristo. Homens, a maior parte dos nomes mencionados aqui são de homens, mas também de mulheres são mencionadas aqui. E o primeiro casal que é mencionado aqui é Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila são mencionados em outras passagens, também sempre de passagem, né? Mas eles estiveram com Paulo em Éfeso, quando houve um distúrbio, e provavelmente é uma referência a esse episódio que eles deram, né, arriscaram a sua própria cabeça em favor de Paulo. Eles muito provavelmente, né, correram riscos e eram pessoas também, muito provavelmente pessoas de posse. Pessoas que tinham algum patrimônio, provavelmente a descendência judaica, pelo menos no caso de Áquila, e eles tinham um patrimônio, eram também fazedores de tenda, e Paulo diz que a igreja que se reúne na casa deles, o verso 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles têm uma igreja que se reúne em sua casa. A igreja de Roma não tinha templos. O cristianismo não havia crescido suficientemente para ter templos. Eles se reuniam nas casas. E Priscila e Áquila muito provavelmente tinham posses e provavelmente, dizem os estudiosos, a casa deles era a maior de todas. E provavelmente também essa seria a maior igreja de Roma, a igreja que se reúne na casa de Priscila e de Áquila. Por que Priscila é mencionada antes do nome de seu marido, Áquila? Alguns dizem que a mulher era mais importante do que o marido. Mas em outras cartas, Paulo menciona Áquila e depois Priscila. Então não tem como provar e nem saber se isso é verdade. Às vezes a ordem é uma, às vezes a ordem é outra. Mas o fato é que esse casal servia junto ao Senhor e havia uma igreja dentro de sua casa, eles tinham posses e colocavam essas posses a serviço do reino. E estavam dispostos, inclusive, a pagarem com suas próprias vidas pelo reino de Deus e pelo próprio ministério do apóstolo Paulo. E por isso eles são os primeiros a serem saudados aqui pelo apóstolo. Depois são mencionados vários nomes, né? E são nomes bastante estranhos, né? Eu brinco que é curioso que há muitos nomes aqui no Brasil que nós sabemos que são filhos de crente. Por quê? Porque são nomes do Antigo Testamento que terminam com El e vêm da Bíblia, né? Mas é curioso que nunca ninguém pegou esses nomes do Novo Testamento, né? É difícil tu encontrar alguém com o nome de Rufo, ou de Herodião,
né? Também, veja só uma sugestão de nome para gêmeas, né? Trifena e Trifosa. Né? Vocês conhecem alguma Trifena e Trifosa? Eu nunca conheci, né? De uma maneira geral, os crentes não usam esses nomes do Novo Testamento, preferem usar os nomes do Antigo Testamento. Mas são nomes, todos eles, helenizados. Né? Um percentual aqui, mais ou menos 30% desses nomes são nomes de mulheres. Né? Geralmente, as mulheres estão associadas a seus maridos. Há alguns casos que não, por exemplo, Maria, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Maria é um nome predominantemente judaico, provavelmente era uma judia convertida. Depois é mencionado aqui Andrônico e Júnia. Algumas versões trazem Júnias, outros trazem Júnia. Qual é a diferença? É que Júnias é um nome masculino e Júnia é um nome feminino. Então há uma discussão se é um casal ou se são dois homens. Porque dois homens não se casam, mas então é um casal marido e mulher ou são dois homens que são companheiros de apostolado. Mas provavelmente é Júnia, uma mulher, e aqui seria um casal, e esse casal era notável entre os apóstolos, ou provavelmente significando que os apóstolos conheciam aquilo que eles faziam, os seus feitos, eles alcançaram uma certa fama e respeitabilidade entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de Paulo, eram, portanto, judeus convertidos antigos, talvez até seguidores de Cristo que viajaram para Roma. Né? E assim são mencionados vários outros. Rufo, eleito do Senhor, a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. De uma maneira geral, Paulo menciona algo de positivo e algo de bom a respeito dessas pessoas. E ele tem um carinho. E outras pessoas ele saúda, talvez ele nem as conheça, mas por essas pessoas serem conhecidas e por ele ter ouvido falar delas, ele manda saudações para elas. E ele encerra essa sessão com uma ordem que, na verdade, já faz uma transição para o próximo ponto. Ele diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Há uma ordem, beijo santo, ósculo é beijo, beijo santo. Nas culturas antigas era normal as pessoas se cumprimentarem com um beijo. E a ordem de Paulo é para que eles façam isso, um beijo santo, não um beijo, né, que não seria santo, ou não um beijo malicioso, mas um beijo santo, um cumprimento. E daí, muito cedo na igreja cristã, entrou para a liturgia do culto a ideia dos irmãos se cumprimentarem ou se beijarem, o chamado beijo da paz em algumas liturgias. Por que nós temos um momento aqui em que nos cumprimentamos no meio do culto? A origem disso está em ordens como essa de Paulo. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Isso é feito no meio do culto e isso expressa a comunhão que nós temos em Jesus Cristo. Ou seja, nós não somos um público que vem aqui simplesmente para ouvir uma mensagem e ir embora como se estivéssemos num cinema ou num jogo de futebol ou num show musical em que as pessoas não se conhecem e não têm nada a ver umas com as outras. Não, no povo de Deus, a igreja forma uma comunidade. E ela vem aqui para adorar a Deus conjuntamente com uma comunidade. Por isso as pessoas se cumprimentam. A ideia é que formemos um povo e uma família da fé, muito além de um público ouvinte. O culto, lembrando, é algo ativo. Nós participamos, não é algo passivo, que nós simplesmente recebemos. Nós viemos aqui para adorar a Deus em resposta ao seu chamado. Ele nos chama, nós viemos, nós adoramos e fazemos isso em comunidade, porque ninguém é cristão sozinho e ninguém vive no mundo sozinho como filho de Deus. E por isso, o ato de nos cumprimentarmos não é apenas para sermos gentis e agradarmos as pessoas que não conhecem a Cristo e elas acharem, olha que bonito eles se cumprimentando. O ato de nos cumprimentarmos tem um profundo significado simbólico da comunhão que existe entre o povo de Deus e do amor que existe entre o povo de Deus. E o que Paulo ordena para que a igreja faça aqui é uma prática que vai continuamente lembrar o povo de Deus que eles são uma família da fé, lembrar que eles são um povo e lembrar que não deve haver desunião, nem intrigas e nem divisão entre eles. Porque quando estamos com problemas, quando estamos com divisões, nós não conseguimos cumprimentar as pessoas com um beijo da paz. Ou se fazermos isso de uma maneira hipócrita, custa muito, é muito difícil fazer. Mas ao mesmo tempo em que Paulo dá essa ordem para que a igreja manifeste o amor por meio
ósculo santo, ele também dá uma advertência para que nem todas as pessoas poderão, infelizmente, receber esse ósculo santo. E aí ele fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que trazem ensinos falsos para a igreja. Rogo-vos, irmãos, verso 17, que noteis bem, observem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos santos. As palavras de Paulo aqui são fortes. Ele não está dizendo, olha, tem um irmão lá que está ensinando uma heresia, uma bobagem que contraria a palavra de Deus. Mas vamos mostrar tolerância, vamos ser caridosos com ele, vamos mesmo assim, continuar com eles. E Paulo diz, não, vocês têm que se afastar. Se por um lado vocês têm que se cumprimentar com o ósculo santo, quando há ameaça de heresia, quando há ameaça de racha e divisão na igreja, as pessoas que estão causando isso, elas têm que ser colocadas à parte. Se afastem delas. Não deixem que elas estraguem, que o fermento levede a massa inteira. Não deixem que ela cause divisão entre o povo de Deus. Essas pessoas, elas podem parecer piedosas, mas elas não são. Elas vêm, e Paulo diz, olha, elas parecem servir a Cristo, mas elas servem apenas o próprio ventre. O que essa expressão quer dizer? Eles são egoístas, eles pensam apenas no seu próprio bem. Eles pensam apenas em lucrar, em ganhar dinheiro, ou ver o mal de alguém que eles não gostam e ver o seu próprio bem. Eles não estão preocupados com a igreja, eles estão preocupados apenas consigo mesmos. E nessa preocupação, às vezes, eles introduzem divisão, introduzem falso ensino. Eles usam palavras suaves e lisonjas e assim enganam o coração dos incautos. O que Paulo está falando aqui é de um padrão que se repetiu desde a queda da humanidade no pecado no Éden. O que nós vemos? A serpente vem com palavras lisonjeiras para a serpente. Olha, Deus disse isso. Bom, não foi bem isso que ele quis dizer. Na verdade, se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. Então, pode comer o fruto porque vocês vão ser iguais a Deus. E não é isso que vocês querem no final das contas? Não seria uma coisa boa ser igual a Deus? Coma, isso vai ser bom para vocês, vai ser libertador. A serpente, com palavras lisonjeiras, questiona os mandamentos de Deus, questiona as ordens de Deus, questiona a vontade de Deus, e assim seduz Eva, que por sua vez seduz seu marido, e aí a história vocês já conhecem. Esse é o padrão dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Eles vêm com palavras que parecem bonitas, parecem piedosas, parece bom. Não, nós precisamos fazer tantos jejuns, porque se não fizermos tantos jejuns, as coisas não vão acontecer, e tem que ser 7 vezes, e dar 7 voltas, e blá, blá, blá. E onde? Onde isso está escrito na Escritura? Mas as pessoas inventam essas coisas porque elas querem criar uma mobilização, querem parecer espirituais. Pode parecer piedoso, pode parecer, mas no fundo, elas estão preocupadas apenas consigo mesmas, e assim elas causam divisões e escândalos. E vejam, se por um lado, como foi pregado aqui algumas semanas atrás, Paulo disse para nós tolerarmos os irmãos fracos. E o Isaac, quando pregou sobre isso, ele foi bem claro e pontual. A nossa tolerância é com questões menores. O irmão pensa assim a respeito da comida, do dia. Mas são questões que não interferem nas principais doutrinas da fé cristã. Se a pessoa diverge a respeito disso, ou de algumas questões culturais, costumes, nós não devemos causar divisão por causa disso. Agora, quando a pessoa começa a causar divisão por questões importantes, aí a coisa se torna um problema. E a recomendação de Paulo é justamente agir com rigor, notar essa pessoa, observar essa pessoa e evitar essa pessoa. Não deixar que ela tenha influência. Infelizmente, meus irmãos, há lugares que nós vamos, há igrejas que nós vamos, e muito tempo eu via isso acontecer com meus próprios olhos, em que parece que é impressionante, aqueles conchavos, aqueles grupinhos, uma irmã falando mal da outra irmã, um grupo falando mal do outro grupo. E sempre é uma capacidade, às vezes, que o povo evangélico tem, uma imaginação
para presumir o mal das pessoas que é impressionante. É. Então, parece que é aquele ditado que os olhos não veem, o coração imagina 1000 vezes pior. É exatamente assim que esses grupos que causam divisão imaginam. Eles não veem as coisas, mas eles começam a especular e a imaginar. Ah, aquele irmão deve estar fazendo isso, deve estar fazendo aquilo, porque no fundo ele quer isso, no fundo ele quer fazer aquela coisa, no fundo ele está querendo fazer o mal para alguém. As pessoas começam a especular e começam a criar, a se inflamarem umas contra as outras. Começam a imaginar coisas umas das outras. Começam a imaginar que uns estão brigados com os outros. E aí elas ficam bravas porque imaginam que o outro está bravo com ela, quando é tudo coisa da sua cabeça. E ela vai lá e semeia essa discórdia entre os outros. Meus irmãos, Deus abomina quem causa divisão. A gente pensa em ato pecado, da imoralidade sexual, da avareza, tantas coisas, mas causar divisão com picuinha é abominável para Deus também. A língua maliciosa, aquele que vai semeando discórdia entre os irmãos, aquele que está sempre presumindo mal, que coisa mais diabólica é isso? É diabólico. Ficar presumindo mal das pessoas e falando isso para os outros, e propagando e divulgando, é algo diabólico. E é justamente disso que Paulo está falando. Por favor, não se deixe, porque isso, em última instância, é Satanás agindo para causar divisão no meio do povo de Deus. O povo de Deus não pode se deixar levar por essa divisão, por coisas pequenas, por coisas que não importam. Meus irmãos, nunca haverá unanimidade na igreja sobre todas as questões. Um pensa que cria o seu filho de um jeito, outro pensa que cria de outra maneira. Um prefere tal tipo de comida, outro prefere outro. Um acha que fazer tal coisa que não é tão relevante é um problema, outro acha que não, que aquilo é uma bênção de Deus. Haverá questões menores, que não são questões éticas importantes, nem questões doutrinárias importantes, que haverá divergência. E por isso, nós devemos deixar que a igreja se divida por essas coisas. Então, a advertência de Paulo é: notem essas pessoas, evitem essas pessoas, até porque muitas vezes elas estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Se chegasse alguém aqui dizendo uma palavra bem carinhosa, uma pessoa, meus irmãos, como eu amo vocês, e eu ajudo os pobres, eu dou ofertas, eu dizimo, né, eu dou aqui meu sangue, meu salário, mas agora eu já acho que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não é Deus. Eu gosto muito de Jesus, ele foi um grande mestre, um grande profeta, mas eu acho que ele não é Filho de Deus. Acabou. Essa pessoa não pode mais ser chamada de irmão nem de cristão. Acabou. Essa pessoa, inclusive, tem que ser afastada da comunhão. Ela está negando uma doutrina fundamental da fé cristã. Eu acho que o Espírito Santo não é uma pessoa, eu acho que a Trindade é uma invenção de Constantino lá no Império Romano. Acabou, essa pessoa não é cristã. Não é cristã. Ela tem que ser afastada, ela vem com um falso ensino em algo que é essencial, em algo que é fundamental. Então, Paulo diz, essas pessoas nós temos que notar e evitar, porque elas não vivem conforme a doutrina. E é importante entender mais uma coisa antes de passarmos para o próximo tópico. Doutrina, quando Paulo fala aqui, não é meramente ensino teológico ou verdades teológicas abstratas, apesar de também envolver isso. Doutrina é também ética cristã. Quando fala em doutrina, fala do caminho que a pessoa segue, o ensino, geralmente ele está vinculado na mentalidade judaica, da qual a igreja tem a sua origem, está vinculado com um viver ético, uma maneira de caminhar, uma maneira de andar. E isso significa também, meus irmãos, é uma verdade que eu sei que hoje em dia nós temos muitas polarizações em torno de vários assuntos. Mas também, se chega alguém entre o povo de Deus e começa a disseminar entre as pessoas, não, mas esse negócio do aborto, não é bem assim, o aborto talvez é importante porque é um direito da mulher. Meus irmãos, essa pessoa está negando uma verdade fundamental, uma doutrina a qual a igreja sempre ensinou e sempre vai ensinar. Não tem como nós defendermos o aborto e continuarmos dizendo que somos cristãos. Porque isso está em desacordo com a doutrina dos apóstolos, a doutrina que nós recebemos. Então, vejam, não é uma questão teológica, em última, assim, pelo menos pensando aqui em termos de doutrinas fundamentais, mas é uma questão ética que também faz parte do ensino e que também é fundamental. E nós poderíamos mencionar várias outras questões relacionadas à sexualidade, por exemplo. Também é uma questão relevante.
Então, para essas questões, Paulo está dizendo, para essas questões não é como ele falou no capítulo 14, de tolerar os fracos, não. Para essas questões, nós precisamos tomar uma atitude e nos afastarmos das pessoas que defendem isso, até porque essas posições vão causar divisão dentro do povo de Deus, como já causaram, inclusive, no primeiro mundo, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Porque a igreja está apostatando cada vez mais da fé e da ética que ela recebeu. Mas Paulo conclui esse ponto dizendo: a vossa obediência, vocês romanos, a obediência de vocês é conhecida por todos. E eu me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Justamente porque os romanos são conhecidos por serem obedientes, às vezes as pessoas chegam lá com falsos ensinos. Os falsos ensinos talvez nem tivessem chegado ainda em Roma, mas Paulo já está preparando a igreja. Olha, vocês são obedientes, são uma igreja muito boa, mas em algum momento vai chegar alguém lá e vai vir com falsos ensinos, vai vir querer causar divisão, e vocês têm que estar prontos para isso. E para que isso aconteça, para que vocês estejam preparados, vocês precisam ser sábios para o bem e simples para o mal. Sábios em praticar o bem, mas não imaginar o mal e presumir o mal em tudo. E simples para o mal não significa também ser inocente ou tolo, né, de não saber reconhecer o mal. Evidentemente que não é disso, né, que Paulo está falando. Aqui Paulo está ecoando, na verdade, o ensino de Jesus, de ser prudente como a serpente, no sentido, portanto, de termos responsabilidade, termos sabedoria para reconhecer o mal quando nós vemos, de evitar o mal e de fugir do mal. E a simplicidade da pomba, por um lado, ela aponta para a simplicidade que nós devemos ter entre nós, entre nossos irmãos, mas que não significa tolice, não significa simplesmente acolher qualquer coisa que chega, mas significa ter discernimento para julgar aquilo e ter a amabilidade necessária em relação àquilo que é correto, em relação àquilo que é certo. E assim, Paulo, nós vamos para o nosso terceiro ponto, saudações aos companheiros, dos companheiros, na verdade, os companheiros de Paulo também mandam saudações. Paulo menciona aqui Timóteo, que é conhecido, cooperador, Lúcio, Jason, Sosípater, e Tércio, que escreveu a epístola. E quando diz aqui que Tércio no latim significa terceiro, provavelmente ele era o terceiro filho, por isso ele recebeu o nome de Tércio. Seria como se nós chamássemos nosso filho de terceiro. Assim como tem também aqui um tal de quarto, provavelmente ele era o quarto filho, por isso ele recebeu esse nome. Mas Tércio foi o amanuense. Quando ele diz aqui que Tércio escreveu, não quer dizer que foi Tércio que compôs a carta aos Romanos, ele simplesmente escrevia, porque provavelmente ele era mais habilidoso. Romanos é considerado um livro relativamente grande, uma carta enorme para os padrões do mundo antigo, e tinha que ser escrito à mão. Então Tércio escrevia, ele devia ter uma habilidade de conseguir escrever mais rápido que o próprio apóstolo Paulo. E ele também, que escreveu a epístola, manda essas saudações. Gaio também é mencionado aqui como um hospedeiro e hospedeiro da igreja, mais um irmão, portanto, que dispõe os seus recursos para serviço do reino de Deus. E após todos aqueles que estão com Paulo mandarem saudações, nós temos a mensagem final da carta aos Romanos, a doxologia. Depois de tudo que Paulo falou, aqui nós podemos pensar, começa lá no capítulo 1, quando Paulo primeiro introduz a mensagem, fala do evangelho dele, o evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, ressurreto dos mortos. Ele então fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, absolutamente todo aquele que crê, não importa se é judeu, não importa se é pagão, todo aquele que crê pode ser salvo e pode receber a justiça da fé por meio da fé. E ele fala da situação de pecaminosidade do mundo inteiro, dos pagãos, ele fala da pecaminosidade dos judeus, ele fala que todos nós somos pecadores, depois ele fala que a única forma de ter salvação não é pelo nosso esforço, porque somos pecadores, mas sim pela graça de Cristo, por meio da fé, e portanto a justificação pela fé, e ele ilustra isso com o exemplo da vida de Abraão. Depois ele vai falar da comparação entre Adão e Cristo, enquanto que Adão nos traz, pela sua desobediência, ele traz a morte e a condenação. Em Cristo os efeitos da queda são desfeitos, e agora nós temos a possibilidade de vida eterna e redenção, e assim nós temos paz com Deus e podemos nos alegrar. E ele fala que agora nós não somos mais escravos do pecado, como capítulo 6, mas fomos libertos do pecado, e se fomos libertos do pecado, não precisamos mais viver escravizados pelo pecado,
ainda que, como ele vai mencionar no capítulo 7, isso não significa que a nossa vida aqui vai ser uma vida de perfeita santidade, mas sim uma vida em que haverá lutas contra o pecado e em muitos momentos nós nos sentiremos massacrados e arrasados pelas nossas derrotas contra o pecado. Mas ainda assim, graças a Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós podemos vencer essa luta. E assim Paulo chega no capítulo 8, que é talvez o clímax da carta, quando ele fala que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora, portanto, nós vivemos na lei do Espírito da vida e não na lei do pecado e da morte. E agora podemos ter a certeza que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E assim, qualquer tribulação que venhamos a passar aqui nesse mundo, seja por causa do Evangelho, seja por causa da nossa vida no geral, o sofrimento que acompanha a humanidade, nada disso pode se comparar com a glória que há de ser revelada. E essa glória será revelada e nós podemos ter a certeza, porque o Espírito que habita em nós intercede com gemidos inexprimíveis. E assim, porque o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E assim há uma certeza, uma segurança de que em Cristo alcançaremos a salvação. Romanos 8 deixa isso claro. O que acontece em nossa vida está nos conduzindo para nos tornar mais semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo, até o grande dia em que alcançaremos a nossa glorificação. E é por isso que depois ele falar daquele que ele chamou, justificou, aos que justificou, ele glorificou. Portanto, a glorificação é o ato final que nós aguardamos. Ele então exclama, uma doxologia. Que diremos nós de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele nos fala do amor de Cristo e nos fala de que nada, absolutamente nada, pode nos separar desse amor. Aqui há o clímax, portanto, da carta aos Romanos. Um clímax que expressa em adoração e confiança no amor a Deus. A carta não acaba no capítulo 8, e por isso no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar sobre a incredulidade dos judeus e já aproveita para falar sobre a soberania de Deus na salvação. É Ele que nos chama, é Ele que nos salva e Ele que nos mantém firmes e fiéis até o fim. E um dia, em algum momento, Ele restaurará Israel. Mas, uma vez que essas verdades estão estabelecidas, Ele vai para a parte prática. E na parte prática, o que Ele nos ensina? Ele nos ensina que agora nós temos que ter uma mente renovada. Vivemos de uma maneira diferente. A renovação da nossa mente, oferecermos um culto racional a Deus. Culto racional é esse que se estende por tudo aquilo que nós somos e fazemos. Não é apenas o que fazemos na igreja, e sim é importante que seja compreensível a adoração, a pregação, as orações, mas também se estende por aquilo que nós somos e fazemos no nosso dia a dia. Esse é o culto racional. E esse culto racional vai se expressar na obediência às autoridades constituídas, ele vai se expressar no relacionamento com o nosso irmão e com o nosso próximo, e ele vai se cumprir especialmente por meio da lei do amor. Amamos porque Deus nos amou primeiro, e manifestamos o amor numa vida que faz o bem ao próximo, especialmente aos nossos irmãos, e por isso toleramos os mais fracos na fé, como nos diz o capítulo 14 e o capítulo 15. Tudo para o crescimento de Deus e para o crescimento da igreja e para a glória de Deus. E assim nós chegamos ao final, depois dessas saudações, Paulo então nessa doxologia recapitula toda essa longa jornada. Agora pensem vocês, a carta chegava em Roma e ela era lida. Eu fico pensando, será que ela era lida toda de uma só vez? Porque a ideia normal é essa, quando recebe uma carta ela é lida de uma só vez. Imaginem vocês quanto tempo eles levaram para que fosse lidos todos esses 16 capítulos. Não, evidentemente que não deu tempo de explicar esses 16 capítulos, o que significa que eles falam por si sós. Mas essa carta, ela foi lida e certamente foi recebida com alegria pelos irmãos. E para que eles não se esqueçam de nada daquilo que foi falado ao longo desses 16 capítulos, ele encerra tudo isso com uma expressão de adoração, com mais uma doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos,
e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui, o paralelo entre os primeiros versículos do capítulo 1. Lá no versículo 2, Paulo fala, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo fala do Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, a respeito de seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Perceberam os paralelos? O Evangelho de Jesus Cristo, e aqui Paulo fala do meu Evangelho, né? Se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, e que foi, lá no capítulo 1, profetizado, né, pelo Antigo Testamento. E segundo o mandamento de Deus para a obediência da fé entre as nações. E o capítulo 1 fala que o Evangelho tem por objetivo levar todos à obediência da fé. Esse, portanto, é o resumo do Evangelho e o propósito da carta de Paulo aos Romanos. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo cumpre as promessas que foram feitas ao povo de Israel. E que promessas eram essas? As promessas de que Deus restauraria todas as coisas, de que Deus estabeleceria seu reino nessa terra, de que Deus daria vida plena para todo o povo, para todo o seu povo. Só que essas promessas para Israel não eram apenas para Israel, mas elas se estenderiam a todas as nações e a todos os povos ao redor do mundo. E é por isso que hoje, quase 2.000 anos depois, nós estamos aqui no Brasil, a milhares e milhares de quilômetros da terra de Israel, mas estamos aqui adorando o Deus de Israel, porque as promessas de Deus de constituir um povo que una, um só povo, unindo judeus e gentios, se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E porque elas se cumpriram, né, esse grande mistério, Deus disse que um dia restauraria todas as coisas, e como isso iria acontecer não era muito claro, mas agora esse mistério foi revelado. Essas coisas se cumprem por meio do Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, a pessoa do seu Filho encarnado, tomando forma humana, para que possa trazer redenção e salvação. Mas essa redenção e salvação que Ele nos traz, por meio da fé, e somente por meio da fé, que nos liberta do fardo de buscarmos a nossa salvação pelos nossos méritos e pelo nosso esforço. Essa salvação que é alcançada somente pela graça de Deus, que olha para nós e se compadece de nós com misericórdia. Essa salvação, ela tem uma consequência, a consequência que ela nos leva à obediência da fé, ou à obediência por fé. A fé vem sempre acompanhada da obediência entre todas as nações, ou seja, no mundo inteiro, Deus deve ser obedecido e o seu reino se torna mais real quando as pessoas professam a fé em Jesus Cristo e quando elas passam a obedecê-lo. Todos nós somos chamados, portanto, a obedecê-lo. A este único Deus que fez tudo isso, portanto, que nos chamou, que nos salvou, que nos redimiu, que nos formou, nos fez parte do seu povo, que está redimindo a sua criação até o último dia, quando toda a criação será glorificada. A Ele, único Deus sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E assim, com essa doxologia, nós já temos aqui uma das aplicações. Eu quero apenas mencionar as aplicações da nossa série de hoje, até porque o nosso horário já está avançado, e são apenas 4 pequenas aplicações. A primeira aplicação que este capítulo especialmente nos lembra é da liberalidade no serviço de Deus. Paulo menciona várias pessoas aqui, e isso não é irrelevante. Ele menciona muitas dessas pessoas dizendo que elas serviram, e elas serviram inclusive com recursos financeiros, ou com a sua própria vida.
Priscila e Áquila não tiveram receio de arriscarem seu próprio pescoço, ou seja, sua própria vida, pela causa do Evangelho. Febe oferecia o seu patrimônio, ela era patrona, ela era sustentadora de muitos irmãos, inclusive do próprio Paulo, por um certo período da sua vida. Ela oferecia seus recursos e oferecia seu tempo para Deus. E isso, portanto, nos chama novamente, de certa maneira, até nos humilha, porque nós paramos para pensar com quanto nós contribuímos com o reino de Deus. Quanto do nosso tempo, quanto do nosso patrimônio, quanto dos nossos talentos é colocado a serviço do reino de Deus. Essas irmãs, esses irmãos, colocaram muito, e muitos deles pagaram com a sua própria vida. O fato, meus irmãos, é que a igreja ela depende desse apoio. Ela não cresceu somente pelo trabalho de Paulo, e Paulo fazendo tendas muito provavelmente não teria tido o alcance que ele teve, suas cartas provavelmente não teriam sido escritas e tido esse alcance. Infelizmente, meus irmãos, a igreja depende inclusive do auxílio financeiro. Ela depende, ela precisa disso. As coisas são caras, tudo é caro. Essa semana fizemos aqui a decoração da igreja. A igreja ficou mais bonita. Contamos com a ajuda e o serviço dos irmãos, mas também com recursos financeiros para poder fazer essas obras, para fazer essas coisas. E ainda muito mais a ser feito. A pergunta que fica é o quanto você está disposto a colaborar com o reino de Deus. Avalie sua vida, avalie o seu coração e veja se você é sincero na maneira como você colabora, se você é sincero na maneira como você contribui financeiramente, com seu tempo, com seus talentos. O reino de Deus precisa da sua ajuda e se você não ajudar, Deus vai levantar outros. Mas o fato é que o serviço engajado dos irmãos é que produz o crescimento do reino de Deus. A segunda aplicação nos fala da importância de uma comunidade diversa ou diversificada. E eu falo aqui no melhor sentido possível. A igreja de Roma era composta por escravos, era composta por libertos, era composta por judeus, era composta por pagãos convertidos, era composta por pessoas da nobreza, pessoas talvez até da casa do imperador. Diversas pessoas em uma igreja ou em pequenas igrejas que se reuniam nas casas. Pessoas de todos os níveis sociais. Isso nos fala novamente. Já falamos sobre isso outras vezes, não preciso ser muito repetitivo. O ideal da igreja é uma igreja como nós estamos vendo aqui hoje, com pessoas jovens, com pessoas idosas, com pessoas na meia-idade, com pessoas brancas, com pessoas negras, com pessoas pobres, com pessoas de alta posição social, com pessoas mais simples, com pessoas mais intelectualizadas, com crianças, com adolescentes. Enfim, uma igreja em que todos os públicos estejam presentes. Não uma igreja focada num público, numa classe social, num grupo consumidor, num tipo de hobby específico. Pode ser que isso tenha um papel de alcançar certos públicos, a gente não pode descartar isso, mas o fato é que a igreja que simboliza e que representa essa diversidade é a igreja que tem todos esses públicos. Quando nós excluímos algum público da igreja, nós já não estamos agindo conforme o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo é aquele Evangelho que tem o poder de unir os maiores e ferrenhos inimigos que eram judeus e gentios, em torno da adoração por Jesus Cristo. Se ele une judeus e gentios, que se odiavam mutuamente naquela época, ele tem o poder de unir também e superar as divisões raciais, sociais, intelectuais e financeiras. Se a igreja quer refletir o Evangelho, ela tem que ter essa diversidade. Mas aqui também é uma palavra de paciência. Porque talvez nessa diversidade nós não tenhamos o culto ou as práticas do jeito que nós gostaríamos. Eu queria aquela coisa mais jovem. Por quê? Porque eu sou muito jovem, então quero o louvor aquele só com música, né, agitada, estilo rock. Eu tenho a pessoa mais velha e diz, eu não aguento mais aquele barulho daqueles instrumentos, é coisa de gurizada, aquilo, eu não gosto daquilo. Às vezes, talvez a pessoa mais simples, às vezes acha que talvez a mensagem deveria ser um pouco mais simples. A pessoa que tem um nível um pouco melhor acha que a mensagem deveria ser um pouco mais aprofundada. A igreja ela vai tentando trazer a mensagem e fazer o culto para que atenda a todos os públicos. Mas às vezes também é necessário
que os públicos tenham a paciência. Ou seja, há um preço a ser pago. E é um preço também que significa tolerância. Mas ao invés de vermos as coisas que não são como nós gostaríamos que fossem, nós temos que olhar para as coisas como elas são e as coisas boas como elas são. Ser gratos a Deus por a igreja poder refletir essa diversidade do corpo de Cristo. Ser gratos a Deus por ver que o Evangelho tem alcançado pessoas de todos os tipos. Que possamos trabalhar para que isso aconteça em nossa congregação e possamos ser gratos a Deus quando percebemos que isso tem acontecido. Terceira aplicação, fugir do mal e dos que causam divisão e falsos ensinos. A Bíblia diz para fugir. E isso vem acompanhado de uma promessa. E eu até nem tratei muito dessa promessa, mas a promessa é que o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás. Quando fugimos do mal e fugimos de Satanás, ele fugirá. Quando resistimos a ele, ele foge de nós. E há uma promessa que ele será derrotado de uma vez por todas e de maneira definitiva. Mas enquanto ele, de alguma maneira, exerce poder e influência nesse mundo, nosso chamado é resisti-lo. Nosso chamado é fugir, inclusive. E não é covardia fugir de um mal que é maior do que nós. Muitas vezes essa será a atitude nas nossas tentações no dia a dia, inclusive pensando como igreja. Às vezes, evitar a pessoa que causa divisão é também fugir do mal. E precisamos, meus irmãos, ter essa atitude, essa disposição de fugir de tudo aquilo que é mal. E por fim, a adoração e a gratidão como um hábito na vida cristã. Não apenas aqui no encerramento, mas em diversos momentos da sua carta, Paulo dá uma pausa e faz uma doxologia, ou seja, adoração. Ele adora Deus. O propósito de toda teologia, o propósito de toda pregação, o propósito de toda leitura bíblica é conduzir o povo de Deus à adoração. A adoração deve caracterizar o povo de Deus. E aí, evidentemente que é por isso que esse é um dos motivos pelos quais é tão importante a presença no culto, porque no culto nós somos conduzidos em adoração pela igreja reunida. Mas essa adoração não se restringe aqui, ela se estende por todos os campos da nossa vida, como já foi falado. Mas gratidão e adoração devem caracterizar a sua vida. Olhe para a sua vida e expresse essa gratidão. Olhe para o Deus, não apenas para a sua vida, mas olhe para o Deus santo, justo, bondoso, misericordioso e maravilhoso a quem você serve e expresse a sua adoração. Deus deve ser adorado, Deus deve ser glorificado, o nome de Deus deve ser glorificado. Faça nesta manhã um propósito de dedicar momentos de adoração e de doxologia a Deus na sua vida. A adoração vai ter o poder de transformar a sua vida, especialmente se você estiver numa situação de marasmo espiritual. Que nessa manhã, portanto, o Deus que nos chamou, o Deus que nos redimiu, o Deus que nos salvou, possa também levar os nossos corações a uma atitude de gratidão e adoração por todos os dias da nossa vida, até o dia que Ele venha e nos transforme para termos a vida eterna com Ele por toda a eternidade. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amado, nessa manhã, com o coração grato, nós estamos encerrando a carta de Paulo aos Romanos. A Tua palavra foi pregada ao longo dos últimos meses, foi exposto, o Teu Evangelho foi exposto em toda a sua glória. E assim aprendemos, Senhor, sobre a nossa pecaminosidade, sobre a necessidade de um Salvador e sobre como Tu graciosamente nos dá o Salvador, ao se entregar a Ti mesmo por meio de Teu Filho Jesus Cristo. E por meio dele agora nós alcançamos grandiosa salvação e podemos ter a vida eterna. Por meio dele agora, por meio da fé, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. E sabemos, Senhor, que isso é assim não pelos nossos méritos, mas por causa da Tua graça, por causa da Tua eleição soberana, por causa do Teu amor para conosco, Pai. Queremos, assim, dessa maneira, Senhor, orar para que Teu Espírito Santo, que habita em nós, aqueça os nossos corações, fortaleça nossas convicções, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso amor pelo Evangelho, fortaleça, Senhor, o nosso desejo de te servir, de dar a Ti o melhor dos nossos dons, o melhor do que temos, o melhor do nosso tempo. Que fortaleça em nós, Senhor, um desejo de estar em comunhão com os irmãos, de servir os nossos irmãos, de servir o Teu reino, de servir a Tua casa. Que coloque em nós, Senhor, também a gratidão em nosso coração por tudo aquilo que Tu tens feito.
que coloque em nós, Senhor, um desejo, Senhor, de te adorar por aquilo que tu és, porque tu és santo e tu és justo, e tu és misericordioso e tu és digno de toda adoração. Que as nossas vidas, portanto, sejam caracterizadas por doxologia, sejam caracterizadas por adoração, e que essa adoração, por sua vez, nos transforme mais e mais à imagem do teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.